Amadinho, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Márcia Ramos Martins. A nossa aula será sobre as dificuldades ortográficas. Sim, você sabe por que dificuldade ortográfica? Às vezes aquela dúvida, o porquê, o uso do porquê. É mais ou mais? Onde, quando eu vou usar? Tá certo? Nossa aula de hoje é a aula 42.1, de olho na tela. Ortografia, parte 2, uso dos porquês, mais e mais, menos e entre outras dificuldades que também temos. Tá bom? Vamos conhecendo a habilidade da aula. Aplicar adequadamente as palavras quanto ao nível de informalidade do texto, empregando adequadamente as palavras segundo o valor semântico que expressam. Então, amadinhos, fiquem ligados e que está apenas começando a nossa aulinha. Com o que, amadinho? Olha só, um texto o texto atual, falando sobre Hans Staden. Capítulo 1. Sobre quem sou e sobre como decidi viajar. Eu, Hans Staden, nascida em Homberg, cidadezinha do estado de Hessen, na Alemanha, em determinado momento de minha vida, de minha existência, decidi conhecer as tão famosas Índias. Saí de Bremen, onde estava, para a Holanda. Em Kampong, achei várias naus em apresto para ir encarregar-se de sal no reino português. Embarquei numa delas e depois de 4 semanas de travessia, cheguei a Setúbal, a 29 de abril de 1547. De Setúbal, continuei até Lisboa, que fica próxima, onde fiquei alojado numa hospedaria de um alemão, Lu, o moço, onde fiquei algum tempo. Solicitei-lhe, então, que me ajudasse em meus planos, conhecendo a língua do país. Seria fácil para ele orientar-me nisso? Isso que eu lhe pagaria. Então, aqui um pequeno trecho, do relatório de Hans Staden, que ele, aquele alemão que ficou preso 9 meses lá no cativeiro com os selvagens. Quem eram os selvagens? Os índios, os nativos, lá no período colonial. Então, aqui, meu cativeiro entre os selvagens do Brasil. Vamos conhecer um pouquinho sobre o autor. Hans Staden, 1525 a 1576. Foi um viajante mercenário alemão que ficou conhecido por ter feito 2 viagens ao Brasil no século XVI. No ano de 1548, presta atenção, no tempo da colonização, resolveu fazer uma viagem para a América. Seu relato ficou particularmente famoso por ter sido prisioneiro dos Tupinambás durante 9 meses após ser libertado, e escreveu um relato que ficou famoso na Europa da Idade Moderna. Então, este moço aqui é o Hans Staden, beleza? Que também era cronista. Vamos lá! Vamos à nossa aula do conhecimento, que traz uso dos porquês e aquelas outras, dificuldades ortográficas que na hora da escrita vem aquela interrogação. Ai, por que junto ou por que separado? Tem ou não tem acento? Eis a questão. Vamos lá, fiquem ligadinhos. Primeiramente, quando vou fazer uso do porquê separado e sem acento, o porquê separado e com acento. Presta atenção aqui, amadinho.
Olha a função deles aqui. Vou grifar aqui para vocês. Ó, é a preposição mais o pronome interrogativo. Então, o por, preposição, e o que, pronome interrogativo. Quando vai ser usado? Em frases interrogativas diretas ou indiretas. Ó, gostaria de saber por que lutamos. Uma pergunta direta. Ela não veio por quê? É uma pergunta também. Por que não veio? Presta atenção, a diferença do quando que eu vou usar com acento. Toda vez que aparecer no final da frase, vai ser o porquê e o quezinho terá o acento circunflexo. Beleza? Mas se for no início e se for no meio da frase, não terá o acento. De olho aqui nessa tira, observando aqui. Eu tenho, Liz, por que você me ama? Veja bem, aqui ó. Eu tenho minhas razões. Porque eu sou ninja. Por que mais seria? Olha só, presta atenção que o amadinho aqui, né? Ele já usou o porquê dele junto. Mas, amadinho, presta atenção. Toda vez que for uma pergunta direta e se esse por é preposição e o quezinho, o que é pronome interrogativo, vai ter que ser separado. Belezinha? Se for você usar o porquê no finalzinho da frase, o que você tem que fazer? Você tem que marcar com um acento circunflexo, toda vez que aparecer. Então, aqui, no pensamento do gatinho e na pergunta do rapaz aqui, pode observar, os dois têm um é preposição, a outra é pronome interrogativo, beleza? É o porquê separado com acento e porquê separado com acento no final da frase. Curiosidade. Já falei, mas vamos frisar novamente. A palavra que, em final de frase, recebe acento circunflexo. Este aqui, tá? Você precisa de quê? Ó, finalzinho de frase. Ela sabe o quê? Então, ó, sempre no final da frase vai ter que colocar o acento para marcar. Beleza? Porque sim? Porque sim não é resposta. Já estamos aqui nesta tirinha. Observe bem o casal. Por que não? Porque não é pergunta. Por que eu falo assim? Porque quero. Por que você não me deixa em paz? Agora sim, qual é a conclusão que você chega aqui nesse uso dos porquês? Aí ele fala, porque sim não é resposta. Amadinho aqui, ó, quando eu vou responder, me justificar, vou me explicar, eu vou usar o porquê aqui, ó, que ele vai ter a função de conjunção. Vai ser uma conjunção, beleza? Vai ser uma conjunção. Porque sim não é resposta. Olha, vê que ele tá colocando aqui separado. Para ser resposta tem que ser esse porquê aqui de conjunção, que equivale a pós, que vai se justificar. E por que não? Ó, para usar este porquê aqui, teria que estar aqui separado. E ele colocou junto. Quando é uma pergunta direta, tem que ficar o porquê separado, porque o por é preposição e o que é o pronome interrogativo. Aí a moça responde, já está perdendo a paciência com ele, ele diz assim, porque não é resposta. E já no último quadrinho, ele já faz corretamente. Por quê?
Eu falo assim porque eu quero, porque você não me deixa em paz. Agora sim, porque ele empregou corretamente, ele fez o uso corretamente dos porquês. Beleza? Só neste último quadro que ele usou adequadamente os porquês. Estão entendendo, amados? Vamos lá, então, dando a sequência. Quando for preposição mais pronome relativo, aí você vai substituir, pelo qual ou pelas quais, assim, suas variações. Quando for preposição mais pronome relativo, vai dar para substituir pela expressão pelo qual e suas variações. Vamos lá ao exemplo. Ela é a mulher porque me apaixonei. Ela é a mulher pela qual, vou colocar aqui ao lado para você observar. Pela qual me apaixonei. Não conheço as pessoas porque espero. Não conheço as pessoas, pelas quais, vai fazer as variações, pelas quais espero. Vai ver, outro exemplo, caíram no caminho porque você passou. Vai ver que caíram no caminho pelo qual você passou. Se é o pronome relativo, você vai lembrar que vai se referir uma vez você que vai atrás do termo. Se o termo que eu estou me referindo estiver no plural, é claro que haverá flexão aqui. Então, como aqui as pessoas, então, pelas quais, fazendo a flexão. E aqui, é caminho, pelo qual. Beleza? Vamos lá. Por que você está bravo, tio? Você sabe por que eu estou? Porque sumiram com meus bombons misteriosos. Esse é o porquê. Vai ver que caíram no caminho porque você passou. Sua boca está marrom. Por quê? Ora, porque a vida é cheia de mistérios ocultos. Só nessa tirinha, amadinho, foi empregado todos os porquês. Porque aqui apareceu, você já sabe, que é o pronome, ou é preposição, mais o pronome interrogativo. Tá em pergunta direta. Você sabe por que estou? Olha só. Você sabe o motivo que eu estou, a razão que eu estou. Por que sumiram com meus bombons mistérios? Esse aqui, tá se justificando, tá explicando, tá dizendo o motivo. Esse é o porquê. Esse daqui, olha que apareceu antes do porquê aqui, do porquê junto com acento. O que apareceu? Um determinante. Então, já sabe que esse porquêzinho aqui, ele é substantivado, ele tem função de substantivo, que dá para substituir pela palavra razão ou motivo. Esta outra tem aqui, que eu já falei, e esse porque está no final de frase e está marcado, e é uma pergunta também. E aqui a justificativa, que está explicando. Certo? Vamos dando sequência. O porquê conjunção, lá que já foram falados, equivale a pois. É o momento que você vai se explicar, se justificar. Eu não fui à escola porque estava doente. Eu não fui à escola pois estava doente. Fica fácil. Faça a troca, faz a substituição, que você vai facilitar o entendimento e assim evitará o erro. Venha depressa, porque sua presença é indispensável. Venha depressa, pois sua presença
é indispensável. Então, quando for equivalente à conjunção, você vai trocar, ó, por pois. Se encaixou certinho o pois, você já sabe que vai ser o porquê junto e sem acento. Próximo aqui, ó, a boca está marrom porque a vida é cheia de mistérios ocultos. A boca está marrom, pois a vida é cheia de mistérios ocultos. Estou bravo porque sumiram meus bombons. Estou bravo, pois sumiram meus bombons. Beleza? Então, aí tem a função de conjunção. Ela dá causa, motivo, justificativa ou explicação. Que é essa conjunção aqui, ó. Então, este porquê. Então, ele vai dar causa, motivo, e justificativa e explicação. Certinho? Porque tem a função de quê? Conjunção. É conjunção, ele vai explicar, vai se justificar. Beleza? Junto, sem acento. E o porquê? Quando ele for substantivo? Olha só, junto e com acento. E sempre será acompanhado de um determinante. Que determinante é esse, amadinha? Vai ser um artigo, pronome ou numeral. Então, porquê junto com acento vai ser classificado como substantivo porque ele vai admitir um artigo, um pronome, um numeral. Beleza? Ó, qual o porquê da sua revolta? Olha só aqui, qual o motivo, qual a razão? Quem apareceu? O artigo, antes da palavra porquê. Então, aqui ele está tendo função de substantivo. Este porquê não me convenceu. Este motivo não me convenceu. Ó, você está observando que eu estou fazendo a troca? Ó, tô dando um macete, tô dando um bizu aqui para vocês, ó. Este motivo não me convenceu. Esta razão não me convenceu. Beleza? Deve haver um porquê para ele se atrasar tanto, ó. Deve haver um motivo, uma razão. Então, você troca toda vez que encaixar a palavra razão ou motivo, eu já sei que o porquê vai ter função de substantivo, ele é um substantivo, então vai ser porquê junto com acento. E outra coisa, amadinhos, veja se ao lado aparece artigo, pronome ou numeral, tá bom? Olha a observação. Sinônimo de o motivo, a causa, sempre é antecedido por artigo. Ó, os, uns. Ainda acrescentei mais. Pronome e numeral. Tá ok? Vamos lá. Então, os porquês. Belezinha. Agora, mais uma outra. Aqui a questão, ó. Mal com L e mal com U. Quando na hora da fala, na oralidade, você fala tranquilamente, não dá para saber se é com L ou com U. Mas na hora da escrita, se você escrever amadinho, já é um desvio gramatical, principalmente na hora da redação. O que vai acontecer? Vai diminuir a sua pontuação. Vai ser reduzida, dependendo, né, da quantidade do desvio, tá bom? Usa-se mal com U quando pode ser trocado por bom. Se eu usar o mal com U, eu já sei que vou substituir pelo bom. E você sabe que bom é uma característica. Então, ele vai ser adjetivo. Obtivemos um mau resultado.
obtivemos um bom resultado. Viu só? Ó, mal e bom. Trocou. Então, mal com o substitui pelo bom. Vai ter função de adjetivo. É mais fácil vencer o mau hábito hoje do que amanhã. Frase de Confúcio. Ó, é mais fácil vencer o bom hábito também, ó, trocando aqui para vocês pelo um macetezinho aqui, ó. O mal com o troca-se pelo bom. E ele vai ter a função de quê? De adjetivo. Ele vai caracterizar o substantivo. Próxima. Ela sofre desse mal desde os 8 anos. Opa! Esse mal aqui, ó, já mudou, amadinho, ó. É com L. Desse mal. Esse mal aqui, ó, já não é o quê? Adjetivo, mas sim o quê? Não vai trocar. Vou trocar pelo bem. Quer dizer, o mal, ele vai ter função de um advérbio. Beleza? Ele também pode ser o quê? Um substantivo. Então, ó. Então, neste caso, mal com o é adjetivo. Se for o adjetivo, já sabe que vai ser trocado por bom. Vai ser substituído. Só na hora que você for escrever, você faz mentalmente esse joguinho, pronto. Não erra mais. Use-se mal com L, quando ele pode ser trocado pelo bem. Ele pode ser um advérbio ou pode ser um substantivo. Beleza? Olha só, ela fala mal, ela fala bem. Então aqui, ó, advérbio de modo, né? O modo que ela fala é mal. Então, esse malzinho vai ser com L porque tá tendo função de advérbio. Não há mal que sempre dure, não há bem que sempre dure. Trocando aqui, dá para trocar por bem, dá para trocar aqui, ó, por bem, será advérbio ou substantivo. Na primeira, tá tendo função de advérbio e nessa segunda, tá tendo função de substantivo. Não há bem que sempre dure. Bem, tá? A situação. A criança era mal educada. A criança era bem educada. Então, ó, trocou por bem, você já vai saber que vai ser mal com L. Ela sofre desse mal desde os 8 anos de idade. A gente já tinha colocado aqui para mostrar que lá não encaixava o bom. O que encaixava lá? Encaixava o bem. Ela sofre desse bem desde os 8 anos de idade. Continuando aqui. Quando pode ser trocado por quando? É conjunção, o quê? Temporal. Olha só, tem um pensamento. Mal a prova acabou, todos saíram. Quando a prova acabou, todos saíram. Assim que a prova acabou, todos saíram. Então, olha só, vai conjunção temporal, da ideia de tempo. O mal com L também, ele pode ser trocado por dificilmente ou a custo. Viu só? Lá o mal com U só vai ser trocado pelo bom, amadinhos. Ó, estava tão fraco que mal podia caminhar. Estava tão fraco que dificilmente podia caminhar. A mesma coisa se eu dissesse assim, ele
mal ouve seus pais. Ele dificilmente ouve seus pais. Beleza? Vamos lá. Mais e mais. Usa-se mais quando pode ser trocado por menos. Olha a substituição. Sempre nesse joguinho. Vamos trocar, vamos substituir. Não tenha vergonha. O importante é fazer certo, responder corretamente. Faça com calma. Ele pode ser advérbio ou pronome. Ela é mais alta que a irmã. Ó, eu trocando, ó. Ela é menos alta porque a irmã. Olha o joguinho. Hoje vivemos num mundo melhor e mais justo. Mas, ó, intensidade. Usa-se mas quando pode ser trocado por porém ou como. É uma conjunção. Ó, porém, uma conjunção adversativa. Ó, correu muito. Ó, a pessoa está correndo, mas não se cansou. Olha só, dá uma ideia oposta. Qual o objetivo? Se a gente corre, o que acontece? A gente se cansa, mas acabou aqui, ó. Ele não se cansou. Correu muito, porém, não se cansou. Próximo aqui, ó. Não só estuda, mas também trabalha. Aqui já muda. Já não é a mesma ideia dali, não tem o mesmo sentido. Não só estuda, como também trabalha. A ideia de soma, que vai aqui, ó, oposição, nesta primeira, e na segunda a ideia de soma. Não só estuda, como também trabalha. Trocou pelo como, trocou pelo porém, vai ser mas conjunção. Sou muito calmo, mas estou nervoso agora. Amadinho, o que a gente espera? Se a pessoa calma, a pessoa não é nervosa. Mas, ó, sou muito calmo, porém, estou muito nervoso agora. Fácil, né? Então, a partir de agora, você não vai mais ficar fazendo troca de usar mais e mas. Tá bom? A palavra mas, olha, má com acento. Mas, com acento, é o plural de má. Ou seja, um adjetivo sinônimo de ruim. Ó, que vai caracterizar palavras femininas. De gênero feminino. Nesse semestre, suas notas estão más. Vamos supor, se eu fosse colocar aqui, ó, suas notas estão boas. Vamos dizer assim, só para dizer que é um adjetivo. Esse mais aqui, tá bom? Suas notas estão ruins. Outra. As madrastas foram consideradas mais ruins. Por que tá mais aqui, ó? Porque é uma característica de madrastas. Tá no plural? Então o adjetivo vai concordar em gênero e número. Beleza? Ele só tem mais ideias. Aí ele só tem ruins ideias. Então você troca. Piores ideias, entendeu? Adjetivo, porque está qualificando o substantivo. Beleza? Não esqueça, sumar, menina, colocando aqui menina, má, meninas, mas. Beleza? Fácil, né? Então, aqui é pluralizada. Acerca de e acerca de. Olha a mudança aqui, ó.
Quando se refere acerca dele, se dizer assunto, sobre, a respeito de. Ó, não falava acerca, lá vai a Macita, não falava acerca de futebol, não falava sobre futebol. Então já sabe, acerca junto. Usa-se acerca de separado, quando for da ideia de distância, de aproximadamente. Ele ficou a cerca de 100 metros. Ó. Então, pensa bem. Quando for aproximadamente, ó, ele ficou aproximadamente 100 metros. Você aqui, a cerca separada, vai ser a ideia de distância. E quando usar o acerca com H, o que vai acontecer, amadinho? Vai dar ideia de tempo decorrido. Como assim, amada? Ó, Marcos voltou há cerca de um ano. Marcos voltou faz um ano. Entendeu? Tempo decorrido. Então, o acerca com H. O Azinho aí, tá bom? Esse A é do verbo haver. Ó, a pode significar, ó, no caso, existem. No caso, verbo haver significando o quê? Existir. Há cerca de 100 pessoas. Ó, existem. Olha só, quando eu vou fazer a troca, 100 pessoas. Quando eu faço essa troca aqui, ó, vai fazer a concordância, ó, com o nome. O verbo concorda com o nome. Ó, 100 pessoas, tá concordando aqui, ó. Então, tô usando existir, vai pluralizar. Mas se eu deixar com o verbo haver, ele é impessoal, ele vai ficar sempre na terceira pessoa do singular. Belezinha? Beleza, né? Vamos lá. Se não. Quando que eu vou usar o se não? Primeiro, quando eu trocar pelo se, o caso, esse se equivale a caso, que é uma condição condicional. Como assim, amadinha? Veja que é o exemplo, ó. Se não fizer sol, não iremos à praia. Caso não fizer sol, ó, eu troco aqui, ó. Caso não fizer sol, não iremos à praia. É como uma condição. Só iremos à praia se, opa, lá vai eu, fizer sol. Tá bom? Tem uma condição aí. Então, se você trocar pelo caso, já sabe que vai ser o se não separado, que é uma conjunção. Tá bom? Volte cedo, se não quiser apanhar. Ó, não tem uma condição? Se ele voltar cedo, ele não apanha. Então, volte cedo, caso não queira apanhar. Então, ó, caso aqui. Então, se não separado. Então, o se não inicia a oração condicional. Quando esse se não for junto, o que vai acontecer? Ó, quando equivale a ou, nesse caso, deixa eu ver aqui, ó, melhor, ainda é o se não junto, ou separado. Trarei 2 livros, se não 3. Trarei 2 livros ou 3, ó, trocando. Verbo estará subtendido. Quando acompanha o advérbio, ó, quando acompanhado do advérbio de negação, não, possui o seguinte significado: caso não, quando não. Ó, trarei 2 livros, quando não, 3. Havia 2 pessoas interessadas, se não 3. Havia 2 pessoas interessadas, quando não, 3. Ó, advérbio. O advérbio é o quê, ó? Quando? O não é advérbio. Um é de negação, o outro é de tempo. Temporal. O se não junto, quando significa do contrário. Se não, contrário.
Estudo muito, senão serei reprovado. Estudo muito, do contrário, serei reprovado. Ó, junto, aqui não está dando uma condição. Se mudarmos a pontuação, aparecerá o senão separado, dando uma condição. Fale alto, senão ninguém ouvirá. Se ele não falar alto, ninguém vai ouvir. Então, tá dando uma condição, tá bom? Se trocar de posição, vai ficar separado. Se permanecer assim, fica junto. Fale alto, senão ninguém ouvirá. Fale alto, do contrário, ninguém ouvirá. Fácil, né? Quando significar mas sim e porém. Ó, mas sim, porém. Ó, o que eu trouxe não era gasolina, senão querosene. O que eu trouxe não era gasolina, mas sim, olha só, querosene. Não era diamante nem rubi, senão cristal. Não era diamante nem rubi, porém cristal. Belezinha? Belezinha, muito fácil, né? Fácil demais essa questão das dificuldades, mas na oralidade fica fácil. Só, tô falando ali, ninguém tá pensando se é com L, se é com U, se é junto, se é separado, se tem acento ou não tem acento. Aí, o bicho pega, amadinho, mas agora acabou esse de bicho pegar na hora da escrita, tá certo? Fácil, né? Vamos aqui, agora, vamos trabalhar o quê? Chegou aquele momento de trabalhar o quê? O gênero, de olho na tela. O que você vai produzir? Hora de produzir trabalhando o gênero. Olha só. Ó, vamos conversar com pessoas experientes. Vamos quem? Nós. Você vai procurar alguém da família, tá? E vocês vão pesquisar sobre novas palavras que foram inseridas no nosso vocabulário. Sim, vai escrever os conceitos, tá bom? Você vai lá, conversa com o tio ou com o avô e vai pesquisar sobre algumas palavras que eles conhecem e com conceito. Depois de pensar umas 5, 10 palavras, você vai fazer a lista de vocês e vai colocar o significado da palavra, das novas palavras, tá bom? E depois anexar ao portfólio. Belezinha? Então, amadinha, acabou nossa aula. Muito obrigada pela companhia de vocês e até a próxima.